Oi, gente! Tá começando mais um JMA, Juventude Marista em Ação. Bom, nós temos o nosso episódio anterior, então sigam lá que tá falando um pouquinho sobre a COP30, tá bom? Assistam. E esse mês o tema do nosso vídeo aqui, do nosso podcast, é Missão Solidária Marista. Nós já tivemos esse podcast aqui, entrevistamos alguns alunos que participaram da missão do ano passado, que foi aqui na nossa escola, que foi muito bacana. Eles ficaram aqui, os estudantes ficaram aqui uma semana vivenciando, conhecendo a comunidade, tivemos o gesto concreto na quadra, e foi muito legal. E esse ano a gente vai trazer um pouquinho do que foi a experiência, né, lá em São Paulo. A missão foi lá esse ano, em 3 escolas, que é o Irmão Justino, o Irmão Robru e o Irmão Lourenço. Então a gente teve vivência em vários lugares, em vários projetos. Esse ano a Missão Solidária teve uma proposta diferente, que eu particularmente amei, foi muito legal. E a gente vai trazer um pouquinho dos nossos convidados essa experiência. Mas antes eu quero apresentá-los para vocês, né? Como sempre, o nosso primeiro convidado é um coordenador da PJM, é um estudante da noite aqui da escola, um jovem trabalhador, né? O que ele mais gosta de fazer é jogar vôlei. A sua comida preferida é lasanha. Nos momentos mais livres, assim, ele gosta de ler, soltar pipa. E a palavra que define ele é proatividade. Então, seja bem-vindo, Gabriel! Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Seja bem-vindo! Muito obrigado. E a nossa aluna convidada, ela também é coordenadora da PJM, tá com a gente aí já há um tempinho muito bom. O que ela mais gosta de fazer nas horas vagas, que eu concordo super com ela, é dormir e comer, não tem coisa melhor. A sua comida preferida é macarrão. O que ela gosta de fazer nas horas vagas, adivinha, gente? Dormir, né? Dormir e fazer circo com cuidado, né? Professora Iana, que está nos assistindo, com cuidado. E a palavra que define ela é ansiedade. Então, seja bem-vinda, Giovana! Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso Obrigada. podcast. A temática Missão Solidária Marista, que vocês estavam super ansiosos para participar, né? Para a primeira participação. Esse ano a gente teve uma proposta diferente na Missão Solidária, né? Nós vivenciamos em 3 escolas, que o Irmão Justino e o Robru, que são escolas de educação infantil, que é uma graça, né? Muito fofo. Tudo é pequeno. Isso, né? Nós já vivenciamos no Irmão Lourenço em 2023 e esse ano a gente teve a oportunidade de voltar lá. E aí eu queria saber de vocês, né? Antes da gente iniciar com a missão, né? Como que a gente vivenciou lá, a gente sabe, tá, pessoal, para vocês aí que querem vivenciar a missão. Antes de tudo, a gente tem uma preparação que nós chamamos de pré-encontro, mas antes dos pré-encontros, né, que a gente observa um pouquinho como é esse território que a gente vai visitar, a gente tem ali um pouquinho de conhecimento das desigualdades sociais que nós vamos encontrar, né, da população que a gente vai encontrar, às vezes dos problemas sociais que aquela comunidade vive também e das suas potências, né, porque comunidade é potência, gente, tem muita gente boa. Mas, antes de tudo isso, nós fazemos o convite, né? A pastoralista faz o convite para vocês, e aí vocês têm que dar o famoso sim ou não, não quero participar. E eu queria saber com vocês, assim, como é que foi dar esse sim para fazer o voluntariado, para ser um missionário? Como foi? Ah, gente, pra mim foi incrível, porque eu já, por estar alguns anos aqui na escola e ter parentes que já estavam nessa caminhada todos juntos, então foi incrível, porque eu sempre tive uma expectativa muito grande. Quando cheguei lá, nossa, só elevou a expectativa. Foi incrível toda essa semana, maravilhosa. Para mim, falar o sim foi uma das melhores coisas que o ano letivo poderia me erguer de novo, né? Para dizer assim, porque ano passado o pessoal do terceiro ano que viveu a missão aqui na escola falava muito bem, né? E aquilo fez meu olho brilhar, porque eu falava assim, caraca, o pessoal ficou uma semana aqui, ficou uma semana fazendo um gesto concreto. Eles fizeram muita coisa e o melhor de tudo é o pessoal que foi para a missão ano passado pegar e falar, cara, você tem que viver isso. É uma coisa que você aprende e sempre vai ficar no seu coração.
E é uma dependente de vivência tudo. muito individual, né? Cada uma tem uma, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de viver uma missão. E isso é muito bom, é a melhor parte. É muito bom mesmo. Bom, a nossa viagem, né? São Paulo é aqui pertinho de Ribeirão. Foi bacana, né? Que a gente fez ali na nossa viagem, já começa Foi. com loucura. A gente faz lanche coletivo. Teve uma pessoa lá que parou achando que era festa. O Foi. pior, o senhorzinho olhou pra gente assim, é festa. E chegando lá, né, a gente tem as nossas rotinas. Então, fala pro pessoal um pouquinho como que é essa rotina da missão, né? Como é que a gente vivencia. Eu sei que vocês acordam 10 horas da manhã, depois tem uma massagem, um spa, Sim, gente. almoço, né? Tudo Nossa tranquilinho, senhora. né? Não, ninguém acorda vocês, é super Ninguém acorda a gente, tá vendo? Olha lá, Ninguém. gente, se liga aí. Até pra vocês terem com certeza disso. Tem que atender? Porque é assim, é uma das melhores coisas possíveis. Até porque, eu não vou mentir, não, tem pastoralista que chega no seu quarto 6 horas da manhã com a caixa de som de 1,10 m de altura, Não sei quem é. com aquela música, Bom Dia, o sol já nasce lá na fazendinha. E quem será que é essa pessoa? Aqui, ó, na nossa frente. Eu não. A dona do pedaço. Tem meu amigo João também, né? E tem o João também, do colégio de Ribeirão. Terríveis, gente, terríveis. Eles conseguiram fazer todo mundo acordar às 6h30 da manhã com a caixa de som, 4 dias seguidos, e todo mundo acordava com bom humor. Sensacional de se ver. Isso é missão. E aí, como é que era a rotina lá? Ah, gente, era uma loucura. Era tudo bem apertadinho, mas sempre dava certo. Todas as vivências que a gente teve foram incríveis. A gente sempre tinha um horário para tudo, né? Café da manhã, café da tarde, almoço e janta. E às vezes tinha um lanchinho de E a madrugada. comida era boa, hein, gente? Nossa Muito Senhora, boa. Meu Deus do céu. Muito boa. Meu Deus do céu. Eu sempre comi umas 2 vezes. Teve até noite da pizza. Então, Teve noite da noite da pizza, velho. Nossa Senhora. Todo mundo comeu. A gente fez uma pessoa muito especial, tá bom? A gente te ama, Francesco. Você sabe que a gente te ama. O Francisco ficou muito bravo com a gente, mas foi momentos incríveis. Só porque a gente colocou ele pra lavar a louça. Ele levou a noção de todo mundo, tá? E é aquele momento que a gente vê que são pequenos gestos que fazem uma noite virar uma diversão. E é muito bom isso. Lá, né, nós vivemos vários momentos diferentes, né? A gente foi dividido em grupos e cada um teve uma vivência, né? Às vezes a vivência que o meu grupo fazia, vocês não fizeram, né? Às vezes o projeto que eu conheci, vocês não conheceram. Por quê? A quantidade de projetos que tinha ali naquela região, naquela comunidade, era gigantesco, né? E são projetos, assim, maravilhosos, que às vezes o meu grupo tinha vontade, eu quero ir naquele, a gente não foi. Mas era essa a expectativa, né, da gente trocar com o outro, de saber como foi, né? Por exemplo, o meu grupo não foi na cerâmica. E eu queria muito ter ido na cerâmica, mas eu conheci as mulheres de lá, né? As pessoas que foram, a Thaísa, pastoralista, que ela foi, então ela trouxe um pouquinho de como foi essa experiência. Então a gente teve várias trocas, né? Tem a Horta das Marias, tem As Mulheres de Grau. Tem o Arsenal da Esperança, que foi maravilhoso, né? Que a gente visitou o albergue, que acolhe 1.200 homens. Então, assim, de toda essa experiência que vocês vivenciaram, o que ficou mais forte para vocês? Ah, pra mim, eu acho que foi quando... Foi a primeira vez que a gente saiu da escola. A gente foi em um serviço comunitário que acolhe ainda, né? Crianças, adolescentes e idosos. E lá, gente, maravilhoso, todo mundo com uma simpatia enorme, as crianças, todas, gente, fofinhas. Vocês arrasaram lá na dança, né? Que eu fiquei sabendo. A gente até dançou com os idosos, tá? Eles são super... Né, Gabriel? Oi, o que tem? Dançou até. Eu dancei, não vou mentir não, eu dancei. O pessoal de São Paulo tem o pé muito, muito agitado. Eles têm o molejo. Eles têm o molejo, eles têm o molho. molho, porque é incrível. As senhorinhas é a coisa mais linda de se ver, porque o momento você tá aqui conversando com elas, aí passou um pouquinho, começou a tocar a música, todo mundo já subiu. Todo mundo já tá dançando. E isso é muito bom.
Pra você, o que foi a experiência mais forte que ficou? Pra mim, a experiência mais forte que foi a capela que a gente pintou. A capela de manhãzinha, antes das 9 horas da manhã, ela tava num azul bem forte. Aí passou um pouquinho do dia, ela começou a pegar aquele tom de amarelo que a gente foi colocando a mão na massa. Mas são coisas que a gente vê que pequenos atos que a gente faz têm muito impacto. E isso é muito legal, porque na manhã falaram assim pra gente que o pessoal que ia pintar a capela não ia conseguir terminar ela inteira no mesmo dia. Então, na parte da tarde, e aí um outro grupo. Eu achei isso muito legal, porque não deu a experiência só pra gente, mas sim para outras pessoas. Aí dividiram a gente em dois grupos e a gente foi pra capela. Aí primeiro a gente começou a lixar os portões, as grades. A gente começou a fazer tudo que a gente tinha direito. Aí a gente deixou tudo bonitinho só pra gente começar a pintar, que foi o melhor momento pra gente. Porque nós começamos a colocar a mão na massa e todo mundo tava com pincel na mão, tava com um rolo. Encarnar o pintor. Encarnamos os pintores e deu tudo certo. Foi uma loucura lixar aquele portão. Só pó assim na cabeça, saiu com a cabeça branquinha. Gasta energia, né? Gasta. Nossa, muito. E assim, né, de todas as experiências que a gente tem, é muito bom, fica muito assim na memória pro resto da vida. A minha primeira missão foi em 2023 e até hoje, assim, eu voltei lá no Lourenço, então é muito bom reviver, voltar a ver as pessoas que eu conheci lá, e é muito bom, isso fica para sempre, né? E tem um outro lado também, que são os desafios que a gente enxerga na missão, né? E tem muita coisa. Para vocês, assim, qual foi o maior desafio dessa missão de enxergar ou da comunidade? Para mim, o maior desafio foi olhar para aquelas pessoas e ver que não era. Não sei como que eu posso descrever. Olhar para as pessoas e ver que o que a gente estava dando era o nosso máximo, mas para elas podia ser um mínimo, porque por ajudas maiores elas podiam estar bem, estar em lugares melhores, entendeu? Então eu acho que Descaso. deixar aquelas pessoas daquele jeito, às vezes foi um desafio muito grande para mim, ver as pessoas daquele jeito, a gente dá só o nosso mínimo. E às vezes mesmo com o nosso mínimo acaba sendo o máximo, porque a gente não só saía para fazer os gestos concretos, mas como também teve as visitas missionárias, que na minha opinião foi uma das partes mais fortes da missão que eu vivenciei, porque são momentos em que você visita algumas pessoas e a gente vê as dificuldades que elas passam todos os dias. E é a parte mais difícil, porque assim, você tem que se segurar para você não se emocionar com o que pode estar acontecendo na sua frente, mas ao mesmo tempo você fica tão emocionado com o que está acontecendo que você só quer ouvir toda aquela história que a pessoa vivenciou. Por exemplo, o bairro que a gente estava, tinha pessoas que moravam naquele bairro desde quando o bairro era só 10, 8 casinhas e o pessoal tinha que andar muito, muito mesmo para conseguir água potável. E falaram que aquele bairro, durante muito tempo, ele tinha um rio, um riacho que a gente pode falar, e durante o tempo esse riacho começou a secar. E quando esse riacho começou a secar, o pessoal começou a fazer mais casas ainda. E é muito legal a gente ouvir isso, porque as pessoas falam que mesmo nos dias de hoje elas não têm vontade de sair de lá. É uma comunidade muito unida, a gente percebe, né? E muito forte também. E outra coisa que eu percebi de mulheres muito fortes, né? Os projetos que a gente conheceu na comunidade são mulheres que são moradoras do espaço e vê ali uma oportunidade de mudança, né? Como as mulheres do Gal e também a Horta das Marias que a gente conheceu. Né? Então, isso é muito bom de saber que tem pessoas tão fortes, tão criativas, né? E isso é muito bom. Outra coisa também que eu acho que a missão traz para a gente é esse olhar para dentro, né? A gente passa a se olhar, conforme vai passando, no primeiro dia a gente chega lá meio assim, né? Começa a fazer umas amizades e tudo mais, só que a gente vai se encontrando, né? Acho que cada um vive ali um momento de reflexão profunda. E eu queria saber para vocês, se vocês tiveram esse momento de olhar para si, né? Passar a olhar de forma diferente para o lugar que vocês vivem também. E tipo assim, trazer
esse olhar para si, né? O que que vocês aprenderam com isso? O que que vocês estão trazendo de lá? Então, o que eu mais levei foi o que a Andressa falou. Uma das nossas pastoralistas que estavam lá com a gente vivenciando a missão. Ela sempre Nossa falava parceira de quarto. também, tá? Bem doidona ela é. Mas assim, ela sempre falava pra gente, olhe pra si e depois você vai olhar pro outro e vai ver o que que eu posso levar desse encontro, dessa pessoa pra mim. O que que eu posso guardar pra mim e depois espalhar pra minha comunidade, pra minha escola. Então foi uma experiência muito boa, que a gente pode trazer muitas coisas para cá e também vou agregar bastante na PJM. Gente, se preparem. Eu acho que a parte mais legal foi o que o João disse, o João pastoralista daqui de Ribeirão, do colégio. E ele, desde o início que a gente já tinha formado o grupo, ele fez um pedido só pra gente, que era olhar o olho do próximo, desde o momento em que eles iam a gente até o último momento. E foi muito legal que durante as visitas eu foquei nisso, em olhar o olho do próximo e ver como que eles olhavam pra gente. E é um olhar que a gente vê que é de eles estão fazendo o que muitas pessoas poderiam estar fazendo, mas eles estão com vontade de querer, e isso é o que mais deu ânimo de mim, porque eu consegui ver que cada um de nós ali presentes nas casas das pessoas já era uma força que a pessoa queria para a vida inteira dela. Teve uma mulher que olhou assim pra gente e falou assim: "Vocês ficaram só 10 minutos, mas eu já queria o dia inteiro já". E isso foi muito legal, porque a gente vê que o olhar de esperança nunca vai morrer. E isso é muito bom, porque a partir do momento que você entra, que você conversa, que você ouve uma história, você praticamente passa a ser parte daquela história, e isso é a melhor coisa do mundo que você pode ser. Bonito. O que que vocês trazem da missão solidária marista, né? Vocês pretendem colocar isso no projeto de vida de vocês, o voluntariado? Vocês vieram com várias ideias? Eu particularmente vim com várias ideias. Depois da Horta das Marias, minha cabeça veio um monte de ideia na cabeça. E eu queria saber o que que ficou que vocês querem compartilhar com a comunidade, compartilhar com os amigos de vocês, com o grupo de PJM. Qual que é essa esperança, né? O tema foi Cidadãos da Esperança. O que que vocês têm para esperançar agora? Ah, eu acho que é muita coisa, né? Porque a gente trouxe bastante coisa da vivência lá, da missão. Então, eu acho que sempre trazendo aquele olhar para o outro, eu acho que a gente pode agregar bastante nas nossas aulinhas da PJ, porque o pessoalzinho aqui é um pouquinho desunido, né? Muito. Mas aos pouquinhos a gente vai dando aquele jeitinho de PJeiro e dá tudo certo. É muito bom porque uma coisa que eu vou querer carregar pra mim é sempre querer olhar pro próximo do mesmo jeito que eu olhava para as pessoas no missão. E isso é muito bom porque eu penso assim, a gente estava fazendo coisas que muitas pessoas poderiam estar se recusando a fazer, mas são pequenos gestos que fazem total diferença. E é muito simples, né? E é muito simples. E é muito simples. A gente tem essa oportunidade aqui de fazer o que a gente fez lá, né? E a gente vê o quanto que é simples fazer uma visita, né? Fazer uma visita a um asilo, né? Às vezes só falta essa coisa que você disse, Esse Gabriel. puxão de orelha. Essa acordada, assim, né? De que, nossa, É. eu tenho perto. Ontem você falava isso na reunião, né? A gente mora aqui numa periferia de Ribeirão Preto, a gente sabe das dificuldades que o nosso bairro tem, mas a gente precisa sair às vezes, olhar para fora para ver que a gente pode ter Melhorar. força aqui na nossa comunidade também. Que pode estar faltando, né? Uhum. Então, para a gente finalizar nosso podcast, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem quer ser voluntário, quer fazer voluntariado, quer participar da missão marista. O que que vocês trazem de recado para essas pessoas? Ai, gente, nem pensem, vão. Só vão. É muito bom ser voluntário, ajudar o próximo. Você vê aquele sorriso daquela pessoa que só quer
ter o coração quentinho, mas às vezes não pode. É maravilhoso, só vamos. Uma coisa que eu levei desde o momento que eu saí daqui da escola foi que a Lucy pediu pra mim, pediu para todo mundo fazer assim, vocês têm que vivenciar, só isso, vivenciem. Então, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu não ia mexer no celular o máximo que eu conseguia. É E, mesmo, a mãe até me ligou. e realmente, minha mãe ficou preocupada comigo do ponto de eu não mexer no celular, que eu só pegava, apertava de manhã, via que se tinha alguma coisa, colocava ele dentro da mala e saía. Tanto que no único dia que eles pediram pra gente levar o celular, eu até achei estranho, porque eu deixei o celular dentro da bolsa, mas chegou a noite eu estranhei. Eu falei, caramba, o celular não tá na mala, cadê? Então é aquele momento que você tem que desconectar do mundo ao seu redor. Você tem que viver tudo o que a missão dá pra você, você tem que vivenciar. O máximo que você conseguir. Nem que seja numa quadrinha que a gente ficou brincando às vezes, nem que seja nos momentos que a gente estava no parquinho brincando com todo mundo, nem que seja nos momentos de animação que você tem que pegar, brincar o máximo que conseguir, dançar o máximo que conseguir, gritar o máximo que conseguir. E pra mim é isso, vivenciar. Meninos, muito obrigada pela participação. Acho que essa missão foi muito boa, foi muito leve, né? A gente voltou muito tranquilo de lá, né? Muito em paz, assim. E muito obrigada também pela participação da missão, né? A gente participou juntos e vocês foram maravilhosos, não tive nenhum problema, assim, né? Vocês participaram de tudo, vivenciaram, era aquilo que eu pedi mesmo. Gente, vivenciem todos os momentos, aproveitem, porque depois dá saudade. Dá uma saudade. Dá Nossa, saudade. Muita. não parece que faz 3 semanas que a gente voltou, não parece. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Até o próximo podcast. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curtam, compartilhem, deixem aqui seu comentário. Se você tiver alguma ideia de vídeo que a gente possa fazer, ou algum aluno que está nos assistindo gostaria de participar do nosso podcast, entre em contato conosco. Eu, o Breno, que está aqui. A gente, né, Breno? A gente que conduz um pouquinho o podcast, né? Então pode nos procurar se você tem algum tema aí que você gostaria de falar, que você tem esse conhecimento, então nos procure, tá bom? Curta as nossas páginas no Instagram e no Facebook, Marista Escola Social Irmão Rui, tá bom? Um beijo, até a Tchau, próxima. gente. Tchau! Tchau, tchau, tchau.